Muito bem. Características do comportamento cruel. Lembrem da Cruella, dos 101 Dálmatas? Adoro esse filminho. Eu assisto dezenas e dezenas de vezes com a minha netinha. Hoje já está com 10 anos, mas não deixa de ser netinha. Características do comportamento cruel. Não vamos ser uma Cruella na vida, hein? O comportamento cruel pode se manifestar de diferentes formas e apresentar diversas características. Em alguns casos, a crueldade pode ser impulsiva e ocorrer de forma momentânea, enquanto em outros casos pode ser planejada, premeditada. Além disso, a crueldade pode ser direcionada a outras pessoas, animais ou até mesmo a si mesmo, a si próprio. É importante ressaltar que a crueldade não está restrita a um determinado perfil de indivíduo, podendo ser encontrada em pessoas de diferentes idades, gêneros e contextos sexuais. Eu faço questão de frisar que nós estamos lendo um texto de uma psicóloga. Nada está inserido aqui da doutrina espírita. Entende? Depois nós vamos entrar com a visão espírita da crueldade. Por enquanto, nós estamos vendo a visão psicológica de uma psicóloga recomendada. Né? Isso quer dizer que o comportamento cruel ele está relacionado a vários fatores. Vários fatores, não é? E que ficou muito bem claro. Pode ser uma explosão. Isso é comum em pessoas muito impulsivas, que às vezes explodem por pouca coisa, pouquíssima coisa, né? E deixam ultrapassar o limite e transformando a sua explosão num ato de crueldade, né? Eu estava certa feita visitando um lar de senhoras idosas, né? E em determinado momento a cuidadora teve uma ação com uma das vozes completamente cruel. Gritou com a avó. A avó já está no término da sua existência. E por um motivo absurdo. A avó, na cadeira de rodas, cuspiu no chão. Nossa Senhora! Como se ela estivesse fazendo um ato de barbaridade. Foi um cuspe. O que ela pode, máximo que ela pode fazer? Pegar, trazer uma água, joga ali, um sabãozinho, passa, um pano, o rodinho, pronto, acabou. Não, ela exacerbou com a vovozinha, levantou a voz lá em cima, e a coitada da vovozinha, na cadeira, ela quase, se pudesse diminuir de tamanho, ela teria diminuído. São ações de crueldade que se manifestam de inumeráveis formas. Você vê, é uma cuidadora, uma pessoa que foi treinada para fazer aquele serviço. Ah, mas será que foi treinada, Francisco? A pessoa está ali como cuidadora. Para ser cuidadora, ela tem que ter sido treinada. Entende? Do contrário, não pode. Consequências da crueldade. A crueldade pode ter consequências significativas tanto para a vítima quanto para o agressor. Dos dois lados. Tanto aquele que agride, como aquela pessoa que recebe a agressão. Para a vítima,
As consequências podem ser físicas, emocionais, psicológicas, podendo resultar em traumas, transtornos mentais, baixa autoestima e dificuldades de relacionamento. Já para o agressor, a crueldade pode levar ao sentimento de culpa, remorso e isolamento social. Isso é para aquela pessoa que tem um fragmento de consciência, viu? Além disso, a prática da crueldade também pode aumentar a probabilidade de envolvimento em comportamentos criminosos e violentos no futuro. Ela toma um volume, uma dimensão que a pessoa perde o controle. Depois que ela agiu, depois que ela fez, depois que ela cometeu o crime, ela se pergunta, mas será possível que fui eu? Não é possível que eu tenha feito isso. Foi. Foi exatamente você mesmo que fez isso. Nisto, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar os grandes crimes que foram, a princípio, ignorados por achar que a pessoa teve uma explosão de raiva, de ira, de loucura, mas foi uma crueldade. Eu convivi com um advogado muito famoso na cidade de São Paulo que defendia um criminoso por ter matado uma pessoa por causa da explosão de crueldade. Então, hoje é comum a gente ver atos de crueldade. É comum. Infelizmente, nós não ficamos felizes de falar isso. Nós não ficamos felizes de falar isso. Muito pelo contrário. Nós ficamos tristes de falar isso. Mas, infelizmente, hoje em dia, as coisas estão muito complexas. No trânsito, nem se fala as barbaridades que a gente ouve no trânsito, porque pode ser de vários tipos o ato cruel, pode ser em palavras. E nisso de palavras, a pessoa faz o quê? A pessoa derruba o outro na autoestima. Ela derruba a pessoa na sua estima, põe a pessoa numa baixa autoestima. Derruba com palavras. Com palavras. Não são atos, são palavras malditas. Nós estávamos conversando com amigos, né? Aí um rapaz chegou dentro do contexto da amizade, da roda, da conversa, falou, olha, eu estou tão chateado com o que aconteceu comigo. Eu falei, mas o que foi? Qual o problema, né? Ele estava realmente no fundo do poço. Ele falou, ele era professor da aula para idosos, e nessa dele dar aula para idosos, chegou uma senhora idosa e falou para ele uma série de coisas que pôs ele abaixo do zero. E ele dá aula, e elas recebem a aula ali, e por sinal foi uma mulher, elas recebem a aula dele gratuitamente. Ele recebe do órgão aonde ele é vinculado, mas elas não pagam absolutamente nada. Ele vai lá para dar aula para todas aquelas mulheres gratuitamente, com o maior carinho. Mas aquele dia, acho que a mulher não estava no seu bom momento,
e fez ele ficar um bagaço. Já tinha acabado a aula, já tinham todos ido embora, e eu encontrei depois de horas ele ainda estava em frangalhos. Ele falou: Fran, não consigo entender, a pessoa tocou no meu ponto fraco de uma tal forma e me jogou para baixo. Olha, não consigo esquecer o que ela falou. Eu falei: mas o que ela falou é verdade? Ele falou: não é. Ele falou: não é questão de ser verdade, é questão de que ela me colocou numa condição extremamente inferior. Eu falei: mas é o momento dela, é o nível em que ela se encontra. Não poderia falar de outra forma. Por quê? Porque ela está realmente sentindo o que ela falou. Mas será que é verdade? Eu falei: claro que é verdade. Ela transferiu para você toda a sua dor, toda a sua culpa, todo o seu rancor. Infelizmente, você foi a pessoa que ela escolheu para desabafar. Por um lado, não é ruim para você, porque você vai engrossar a sua casca, entende? Nisso, você vai se fortalecendo para as vindouras ocasiões e situações que você possa passar. Voltaremos.